Knights of Sidonia 6. Esse aqui é o 15ª HQ que eu tô nesse ano, nesse meu projeto de ler uma HQ por dia. E eu tô continuando a ler Knights of Sidonia porque tem sido uma obra que tem me agradado bastante. Mais do que eu imaginei que iria agradar, principalmente depois do primeiro volume, que foi meio apressado. Não tem muita coisa para dizer desse sexto volume, não. O autor ele parece ter diminuído bastante o ritmo que a HQ estava seguindo, e nesse volume as coisas parecem que vão acontecendo mais devagar. Ele termina um confronto bem interessante até que se iniciou no volume passado, e depois passa bastante tempo trabalhando os personagens, até eu diria com algumas cenas que eu acho bem dispensáveis. De longe, a parte mais desnecessária desse mangá é a insistência do autor em colocar um monte de garotas da nave tendo um crush pelo personagem principal, o que é um lance bem japonês mesmo, de coisa de mangá e anime e etc. E na maior parte do tempo, o que o autor faz nesse sentido é bem chatinho. Quando era só uma disputa entre Izana e Hoshijiro, era até interessante. Essa questão de como ele iria trabalhar o Tanizaki, na verdade, de para qual dos lados ele ia pender, sendo que ainda existiu o conflito de Izana, que não é nem do gênero masculino nem do gênero feminino, mas de um terceiro gênero, enquanto Hoshijiro, que tinha outras diferenças biológicas em relação a ele, como, por exemplo, não precisar se alimentar tanto quanto ele, fazer fotossíntese. E eram conflitos de coisas que poderiam estar sendo trabalhadas que seriam interessantes. Mas aí começou a Midorikawa, que era filha de um tio de um comandante lá, começar também a ficar afim deles logo no início. Aí ok, aí depois aqui apareceu Sakari também querendo dar em cima dele. E uma das personagens lá que é um grupo de várias multigêmeas que tem apenas 5 anos de idade porque sofreram um crescimento acelerado, mas já são basicamente adultas, né, ou pelo menos jovens, adolescentes, eu acho que todos eles são adolescentes, ela também se interessando por ele, porque ele foi atencioso quando teve um problema em que ela ficou em coma e coisa e tal. E essas cenas eu acho bem dispensáveis e parte desse mangá, dessa edição, eu diria que quase um terço foi limitado a isso, o que é bem chato. Teve a parte do confronto em relação ao cometa que estava sendo meio que disparado pelos Gaunas em direção a Sidonia, com um grande Gauna servindo como um propulsor para empurrar esse cometa, que foi o confronto que começou no volume 5, eu cheguei a mencionar, e foi interessante o desfecho, como a coisa toda foi trabalhada, dos Gaunas sempre buscando novas é, táticas e os humanos se ferrando para ficar à altura disso, né? Já que a mortalidade dos pilotos é muito alta. Inclusive é um negócio estranho, porque a mortalidade dos pilotos é insana, sempre morre a maior parte da equipe que vai, embora quase ninguém seja delineado, pouquíssimos personagens pilotos são bem construídos, praticamente só o Tanizaki, a Oizana, só esses dois personagens, a Hoshijiro também era, a Midorikawa aparece lá comandando as operações e tem um ou outro personagem assim que você vê, tem o um nome próprio, mas não tem exatamente uma personalidade bem estabelecida e acaba sendo mais um filler mesmo para colorir a nave, povoar a nave com rostos conhecidos do que realmente personagens trabalhados. Então fica meio estranho porque sempre morre a maior parte da galera, sobrevive os mesmos rostos praticamente, e ainda assim parece sempre ter piloto para estar suprindo essa demanda. O que na verdade está começando a mudar porque a galera de Sidonia aqui nesse volume já está começando a se preocupar pela falta de pilotos e também de robôs, o que faz com que as indústrias armamentistas da nave comecem a trabalhar mais para tentar criar máquinas mais modernas, mais resistentes, mais ágeis, que inclusive o Tanizaki chega a usar um protótipo desse, do robô do modelo 19, e que acaba tendo alguns problemas por causa que ele não estava acostumado com essa máquina e também ela não tinha sido preparada para ele. E é nesse momento que Kunato, que na verdade é o Oshiai, que suplantou a, a personalidade do personagem Kunato, que não fez nada no mangá além de ser babaca no primeiro e segundo volume, ele chega com uma nova arma que é a Quimera, controlada telepaticamente
por um piloto ainda em Cydonia. E chega assim já causando, porque parece que vai ser uma arma muito poderosa e resolve um problema que rapidinho, um problema que o Tanizaki estava se ferrando para lidar com o robô normal dele. E é um novo desenvolvimento para a história, e é uma coisa que já estava sendo preparada há bastante tempo, e eu estou curioso para ver como vai ser essa questão, ainda mais porque 100 anos antes na história teve uma grande merda e quase toda a população de Cydonia morreu por causa dessas tais quimeras, que são meio que híbridos entre humanos e Gaunas. E isso de um cara controlado telepaticamente, e pelo que dá a entender na última página, essa quimera ela tem personalidade, ela até, pelo que eu entendi, chama o Kunato de pai. É um lance que muda bastante coisa, não muda bastante coisa, mas introduz bastante coisa para se trabalhar, ainda dentro desse tema de transhumanismo e pós-humanismo que vem sendo um dos focos desde o início da obra, desde o primeiro volume. E agora uma coisa que eu tenho que criticar é que o Oshiai não, tipo, não tem de forma nenhuma. Ele tem aparência de Kunato, ok, mas de forma nenhuma o cara parece Kunato. Ele se comporta de um jeito que, tipo, alguém conversando com ele já dá pra ver, rapaz, tem alguma coisa estranha aí. Esse moleque não era assim, ele do nada ficou assim, virou um super cientista, completando as obras do Oshiai, sendo que a família dele tinha uma mansão que abrigava o antigo cérebro de Oshiai. Já era para muito tempo a galera tá desconfiando brabamente do que está acontecendo, porque o cara de forma nenhuma se comporta de uma maneira normal, discreta. Na primeira semana não tinha como ele sobreviver às escondidas, assim, fingindo que ainda era o Kunato. E principalmente no momento que ele leva a doutora Shinatose, que é a avó de Zana, ele mostra para ela o trabalho que ele fez com a Quimera, que ele tinha produzido uma segunda Quimera, que as lanças Kabizashi artificiais eles fazem a partir dessas quimeras, só que aí precisava de uma nova para produzir mais lanças. E o cara, Kunato, com o cérebro de Oshiai, com a personalidade de Oshiai, na verdade, porque o cérebro de Oshiai ainda está lá no lugar dele, conseguiu descobrir como é que fazia essa novas quimeras, que era basicamente inseminando um Gauna com sêmen humano. E aí fazer essa quimera, e a partir da qual ele conseguiu fazer essas cabizachos artificiais. Mas ele mostrou para a doutora Shinatose, a, mostrou barra intimidou ela, porque, tipo, deve ter sido um momento lá que ela viu, rapaz, esse cara podia me matar aqui, mas aparentemente reconheceu que o que ele estava fazendo é uma parada que poderia ser uma arma muito poderosa. Ainda não sei o que levou ela a tomar a decisão, porque foi uma situação tão sinistra. Então, cara, esse sujeito aí não é o Kunato. Esse cara aí aconteceu alguma parada estranha com ele. Mas ainda assim, ela aceitou esse lance e parece ter dado aval para ele produzir essa quimera controlável telepaticamente para servir de arma contra os Gaunas, que provavelmente no futuro vai dar alguma merda. Mas, ou talvez não, no futuro talvez eles salvem os humanos e os humanos acabem se fundindo a certos Gaunas, já que tem toda a plot da Hoshijiro fake que tá lá com a piloto Gauna, com um Gauna, com um núcleo Gauna que tá se fingindo de Hoshijiro com a forma dela, inclusive emulando um guardião, que era o piloto, o robô que ela controlava, e que inclusive teve um avanço nessa questão da Hoshijiro, que é o Benimaru, acho que é Benizaro que chamam, que toda vez que o Benizaro perde a placenta e só sobra o núcleo e aí ele foge, já aconteceu algumas vezes, refaz a forma de Hoshijiro, a forma humana de Hoshijiro, e por um breve momento ela se lembra de tudo da morte dela humana, antes de ser suplantada pela personalidade Gauna com que ela atua para atacar os humanos e coisa e tal e coisa e tal. Então acho que no futuro vai ser algo que vai estar sendo trabalhado também. Mas ainda assim, é como eu falei, esse mangá tem muita coisa que eu achei desnecessário, como por exemplo, aqui um monte de gente vai bater na porta do Tanizaki à mesma hora, e essas páginas poderiam estar sendo usadas, se tivesse sido uma organização melhor, para estar trabalhando melhor o ritmo das edições passadas. Mas aqui já era, ainda assim é uma pequena mancha que prejudica a história em geral, mas ainda estou gostando bastante de Knights of Sidonia, e eu acredito que eu não irei me decepcionar daqui para o final.
Então, quem tiver curioso pela obra, eu acho que está valendo a pena comprar sim. E é isso, espero que quem tenha chegado até aqui tenha curtido esse meu vídeo. E amanhã eu devo continuar, eu não sei exatamente o que eu vou ler amanhã, mas provavelmente eu vou descobrir. Então é isso e termina aqui o vídeo. Até a próxima.